Então, gostaria de ouvir vocês sobre essa reforma tributária, o que ela traz de bom para o povo brasileiro e o que nós temos que avançar ainda. Vai lá, Dão. Vai lá, porque traz aí o que ela traz de bom, essa primeira parte. Olha, Guilherme, Vitalina e todos que estão nos ouvindo, né? A reforma tributária ela tem muito mais promessas do que realidade. Né? Ela promete muita coisa. E promete muita coisa que eu não sei se ela consegue entregar. Em primeiro lugar, ela promete simplificar, mas para simplificar, ela cria um emaranhado tão complexo de legislações, ela cria inclusive uma outra forma de administração tributária, uma instância acima dos estados e dos municípios e ao lado da União. É como se fosse uma autarquia com um poder de Estado para administrar esses tributos, né? Ela vinha com uma proposta original de transformar 5 tributos em apenas um e acabou se convertendo numa proposta que transforma 5 tributos em 3. Então, o nível de redução de tributos é de 5 para 3. É isso que vai acontecer. Quais são os tributos, né? É o ICMS. O ICMS é o principal imposto dos estados. É o imposto que financia as políticas públicas de todos os estados. O ISQN, que é um tributo dos municípios, que é um imposto sobre serviços, pertence aos municípios. Ou seja, nós temos aí 2 competências de entes federativos. Nós estamos mexendo nessas 2 competências, juntando esses 2 tributos num único que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com uma novidade constitucional dizendo: compete aos estados e municípios. Isso não existia. A Constituição dizia: compete à União, elencava os tributos. Compete aos estados, elencava os tributos. E compete aos municípios e elencava os tributos. Agora veio um outro capítulo dizendo: compete aos estados e municípios. Logo, estados e municípios vão ter que se organizar para administrar esse novo imposto que junta ICMS e ISQN. Isso só vai gerar uma insegurança ainda maior, né? Num primeiro momento, com certeza, Vitalina. Eu acho que num primeiro momento o pessoal vai ficar muito perdido, né? Imagina, ele vai ter, durante os primeiros 10 anos, né, nós vamos ter a convivência de todos os tributos. Então, o comerciante, o industrial, ele vai estar lá fazendo o pagamento do ICMS e mais o IBS. E abre chance para a sonegação se acentuar para além do que a gente já tem. Eu imagino que sim. Nesse primeiro momento, eu acho, claro, que existem muitas promessas. A promessa principal, e ela está muito focada em cima do interesse muito localizado, que é o interesse do setor empresarial, a promessa central deles é reduzir custos. Ou seja, o setor empresarial vislumbra nessas reformas, ou nesta reforma da PEC 45, uma redução muito expressiva nos seus custos operacionais. Porque ele, claro, é óbvio que administrar 5 tributos com bases de cálculos diferentes, com alíquotas diferentes, com legislações diferentes, porque eu tenho 27 estados, eu tenho mais de 5 mil municípios. Então, são muitas legislações que o empresário tem que conhecer e tem que ter uma estrutura para poder administrar. Se ele trabalha com serviços e trabalha com mercadorias, ele tem que conhecer isso tudo. Se eu transformo isso tudo em 3 tributos, mas esses 3 tributos vão ter bases semelhantes, a mesma base, a venda do produto é a base, e vai incidir sobre a venda do produto 2 tributos ou 3 tributos. Então, isso simplifica realmente para o empresário. Ele vai ter uma redução de custo. Ele vai poder demitir muita gente, né? Ele pode demitir pessoas, ele reduz o custo dele operacional. Ou seja, já demonstra que essa proposta, a primeira parte da reforma tributária, né, Dão, ela tem um endereço. Sem dúvida. Ela vai favorecer e o endereço é certo. E além de ter o endereço certo, de quem ela vai favorecer, a sua, digamos assim, a sua transição, que é uma transição complexa, ela pode parecer uma desorganização do Estado brasileiro que vai permitir que eu tenha falhas do ponto de vista como empresário e, portanto, mais tarde eu vou ser abonado. Ou seja, abre uma porta para uma sonegação institucionalizada, digamos assim. É o meu olhar como...